Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui contar um caso real. Uma empresa que parecia estar indo muito bem, mas que na verdade estava quebrando. E o que a ferramenta termômetro de Canitz teria revelado para os empresários naquele momento. Então vamos aqui para um caso real de insolvência silenciosa. E o diagnóstico financeiro que a gente poderia ter feito e mudado o jogo completamente. Isso aqui não é ficção, tá, pessoal? É realmente um caso real. E chega para mim a todo momento casos muito parecidos como esse aqui que eu vou contar hoje. E sempre tem um ponto em comum: falta de diagnóstico financeiro pela empresa. Então vamos lá, pessoal. Vou chamar aqui de empresa X, para não expor o nome, obviamente. Essa empresa tinha um faturamento em média de 4 milhões, uma margem positiva, apesar de baixa, mas estava totalmente insolvente, tá? Essa empresa atuava no setor de distribuição, né? O dono, os donos acompanhavam, né, o DRE, os números, junto com o contador, com o seu financeiro, seu gerente financeiro, todo mês, e os números pareciam razoáveis. Mas o problema estava onde eles não acompanhavam, que era a parte financeira da empresa no cerne do problema. Endividamento crescente. Essa empresa ela estava crescendo rápido e estava se endividando para crescer. Ela não tinha feito uma análise do quanto precisaria de capital de giro para crescer seu faturamento. A empresa não tinha esses recursos e foi buscar um dinheiro fora caro naquele momento. A liquidez da empresa, a liquidez seca que a gente mede pelo balanço patrimonial, estava abaixo de 0,8, ou seja, é um indicador crítico. A empresa não conseguia pagar R$ 1 da sua dívida com o mesmo valor em caixa. Ela tinha só 80 centavos de cada real na dívida para pagamento. E o crédito estava secando, ninguém mais queria emprestar dinheiro, quem emprestava com um custo cada vez maior, custo cada vez mais caro, então realmente estava aí numa situação bastante complicada a empresa nesse momento. Bom, e se a gente tivesse lá atrás, 18 meses, hoje já 24 meses antes, né, aplicado a ferramenta de termômetro de Canitz, o que é que a gente teria observado? A gente já teria visto que essa empresa estava num momento crítico. Tá? E qual é a fórmula, né, desse indicador? A fórmula do fator de insolvência, essa fórmula aqui é meio complicada, né, com alguns pesos e as suas variáveis. Bom, aqui é o peso e aqui é a variável. X1, nesse caso, é a rentabilidade do patrimônio líquido. O X2 é a liquidez geral. O X3 é a liquidez seca. O X4 é a liquidez corrente e o X5 é o grau de endividamento. Cada um com um peso específico que ao final dá um número aí que a gente chama de fator de insolvência ou fator de solvência se a empresa estiver bem, certo? Bom, no caso que eu estou apresentando hoje, esse cálculo, o fator de insolvência, deu menos 4,2. O que significa isso? Significa que ela estava abaixo aqui do número mínimo que a gente indica, que ainda fica entre a zona de penumbra, que é uma zona de atenção, né? Que é entre 0 e menos 3. A empresa ela ficou em menos 4,2, ela ficou abaixo de menos 3. Então ela já estava aqui na terceira zona, que é a zona de insolvência. Essa zona a gente precisa agir rápido, tá? Não tem mais tempo a perder, a empresa já está atrasada nas ações. A empresa que acompanha bem esse indicador, ela começa a agir já aqui quando o número começa a ficar abaixo de 1, inclusive, tá? Começou, desculpa, esquece, abaixo, abaixo de 0. Já começou a ficar abaixo de 0, entre 0 e menos 3, já começa a agir, já começa a revisar seu ciclo financeiro, revisar suas dívidas, revisar as suas margens, revisar o seu processo comercial, revisar tudo. Envolve a equipe, para e já começa a revisar. Quanto antes a gente começar a aceitar que a gente está em um momento de crise, ou entre aí, como fala o termômetro de Cannes, na zona de penumbra, melhor.
A gente já começa a trabalhar e achar soluções para não chegar lá na zona 3, que é abaixo de -3, que daí já é uma zona de insolvência, o trabalho fica muito mais difícil, muito mais comprometido, certo? No caso dessa empresa, infelizmente o diagnóstico já veio tarde. Quando entramos na empresa, já faziam 2 anos, 3 anos que a empresa estava já bem abaixo do 3, né, nesse indicador, e a ferramenta que a gente precisou utilizar, no caso, foi a ferramenta da recuperação judicial. Veja bem, recuperação judicial não é falência. Recuperação judicial, como já falei em outros vídeos, é uma ferramenta que a empresa tem, uma ferramenta jurídica que ajuda a proteger a empresa dos credores, né, daquele momento, né, certo? É como se fosse um escudo para a empresa, para ela poder se organizar, tanto financeiramente quanto nos seus processos. Tá? Obviamente é um processo mais custoso, um pouco mais traumático, mas é uma ferramenta muito importante também e ela é aplicada conforme o momento, né? É como um remédio. Dependendo do grau da doença, a gente toma um remédio mais forte. Se é uma gripezinha, a gente toma um remédio mais fraco. Mas se já é uma pneumonia, uma tuberculose, o medicamento tem que ser mais forte. Mas a pergunta que fica aqui, né, nesse caso, e se a gente tivesse já, se a empresa já acompanhasse isso antes, ela teria agido de outra forma? Ela teria se antecipado a essa crise que chegou ao ponto de ter que pedir uma recuperação judicial? Então, veja bem, pessoal, não estou dizendo aqui que o termômetro de Canitz resolve tudo. Não. Ele é um indicador. É um indicador que nos ajuda a identificar problema e, sim, nós, né, o empresário, junto com a sua equipe, precisa se juntar para resolver esse problema. Só medir o indicador não resolve nada. E essas 5 informações estão no balanço, de forma bem clara. Tá? Então a gente vai precisar, como eu falei antes, desses 5 indicadores, que é a rentabilidade e o patrimônio líquido. Aqui está a fórmula, né? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A liquidez geral, que é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Isso aqui, basicamente, dividir o ativo pelo passivo. Liquidez seca é ativo circulante menos estoques, ou seja, é aquilo que realmente, né, está aí na mão ou estamos para receber, por exemplo, os clientes, né, ou contas a receber, dividido pelo passivo circulante, que é aquilo que a gente tem que pagar mais rápido. Esse é a liquidez seca. Depois temos o liquidez corrente, que é o ativo circulante, inclusive com os estoques, dividido pelo passivo circulante. E, por fim, o grau de endividamento, que é o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Essa empresa aqui em questão, inclusive, estava com seu patrimônio líquido negativo. PL estava invertido. Então, como a gente viu antes, aplicando a fórmula com esses números, você vai ter a resposta aí do seu negócio, da sua empresa. Se o número der positivo, a empresa ela está financeiramente saudável, menos preocupação, isso aí, vamos tocar ficha, mas seguindo sempre medindo aqui os indicadores. Entre -13 e 0 já é uma zona de atenção, né? Reúna seu time, verifique aqui como estão as estratégias financeiras, estratégias comerciais da sua empresa. Procure ajuda, né? Não há vergonha em procurar ajuda. Procure uma boa consultoria, um bom consultor, que ele vai ajudar a sair dessa, vai ser muito mais rápido e prático. E se tiver abaixo de -3, aí sim, aí vamos procurar ajuda mesmo, porque aqui daí o remédio já pode ser mais amargo. Não digo uma recuperação judicial, como foi o caso aqui que eu apresentei, mas medidas mais extremas aí que também precisam de um suporte, talvez jurídico, né? Uma recuperação extrajudicial, uma negociação aí com os maiores credores, onde o consultor financeiro pode ajudar. Enfim, é importante ter bastante atenção aí se o indicador der menor que -3. E se você não sabe aí em qual zona a sua empresa está, já é o primeiro passo. Faça o cálculo aí, verifique, comente comigo aqui, me procure também se tiver alguma dúvida. Se precisar de ajuda aí nesse cálculo, por favor, comenta aqui que a gente também vai entrar em contato e vai te ajudar a calcular esse indicador, tá bom? E se o vídeo foi útil para você aí, te inscreve no canal, ok? Ativa o sininho, comenta também, isso me ajuda muito.
Traga aqui nos seus comentários que outros assuntos você gostaria que eu explanasse aqui, elucidasse, enfim. Fique à vontade aí de me pedir que a gente vai estar sempre achando um tempo aí e conteúdo para informar você aí, dono de empresa, você gestor, a tomar as melhores decisões, tá bem? Um grande abraço aí, até mais.